Quando acordar, me chama. Esse podcast é uma iniciativa de duas advogadas, eu, Isabel, e a Ana, para falar do direito das famílias e outros temas relacionados a esse universo, ou seja, quase tudo, porque quando falamos de famílias, não existe nada simples que não se possa complicar. Nesse episódio, vamos falar sobre as desigualdades entre homens e mulheres, partindo das responsabilidades mais comuns assumidas pelos gêneros. E aí, Ana, tudo bem? Preparada? Preparada. Enquanto você estava falando, tive aqui um relâmpago de pensar assim, por que a gente fala, né, direito das famílias e não mais, como era antigamente, que falava direito de família? Porque hoje a gente consegue entender que não existe uma família, existem várias famílias. E as famílias são até unipessoais hoje em dia. Você pode ser uma pessoa solteira e você vai ser compreendida como família. Qual é a importância disso, Isabel? Isso é super importante para legitimar todas as pessoas como sujeitos de direito, né? Eu acho que a gente precisava, então, mostrar quais são essas pessoas, né, que se relacionam nesses núcleos familiares. E para isso, a gente realmente precisa trazer esses conceitos iniciais de sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade, para entender a multiplicidade dos direitos relacionados às pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho do conceito de sexo. Eu acho que são conceitos que já estão batidos, mas a gente muitas vezes esbarra nessas confusões e não consegue entender diversos tipos de relação mesmo. O sexo, ele está relacionado aos aspectos biológicos da pessoa, né? Ele é um conceito para determinar macho e fêmea, intersexo. Já o gênero, que traz uma confusão danada, é o conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos pela cultura. Ou seja, o conceito de gênero é um conceito cultural. Ele é uma repetição de performances já conhecidas na sociedade, realizada por determinados grupos. São mensagens recebidas a partir dos nossos corpos. Homens e mulheres recebem mensagens de como performar na sociedade. E daí decorrem todos os problemas que a gente conhece de reprodução de hierarquias sociais, subordinações, que não se deve a características imutáveis ou naturais, né, gente? São características culturais. E, por exemplo, a Judith Butler, ela diz que essa posição de subalternidade da mulher é o que faz transformar as diferenças em desigualdades, né? As desigualdades são costuradas com violência normalmente também para a sua manutenção. Eu acho que nesse lugar é bem interessante a gente ponderar que muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de, quando você fala subalternidade feminina, de entender que ela existe, porque é um fenômeno tão arraigado culturalmente, e nós somos amamentados enquanto meninos e meninas a determinadas performances, que a gente às vezes acha tudo quase inerente à natureza. Por exemplo, quando eu era menina, a gente assistia desenhos como Branca de Neve, Cinderela. Hoje em dia tem a Frozen. Mas eu vou dar um exemplo. O que a Branca de Neve ensina? Qual é a maior qualidade que a Branca de Neve tem? Ela é bonita, ela é ótima dona de casa e ela é ingênua, né? Aquele lugar da pureza. Ela é salva por homens. Então a gente já começa aí toda essa perspectiva de que a mulher, ela é muito frágil e ela precisa ser sempre salva. Primeiro, ela é salva por 7 anões, o que, se você pensar, não faz o menor sentido uma mulher entrar numa casa de 7 homens e chegar lá e dormir acreditando que não vai acontecer nada de errado. Uma mensagem muito esquisita. E, por outro lado, ela é salva por esses anões que a protegem e mais tarde pelo príncipe que beija ela e acorda. Mas tem aí uma segunda mensagem que também é muito importante a gente pensar. A arqui-inimiga da Branca de Neve é a madrasta, que é uma mulher mais velha. Ou seja, mulheres mais velhas são infelizes porque não são mais tão bonitas, como se a beleza fosse a coisa mais importante que uma mulher pode ter a oferecer ao mundo.
e as mulheres se rivalizam. Por quê? Porque mulheres bonitas têm tudo e as mulheres mais velhas estão sendo descartadas. A própria Disney, hoje em dia, fez a Frozen, que tem 2 meninas, que são 2 irmãs, amigas, mas mesmo assim, se você pensar, as 2 são jovens e lindas. Uma fica solteira porque não quer casar com ninguém, que é a Frozen, mas ela não envelhece, não existe uma perspectiva de etarismo. Então a gente volta para o fato de que as mulheres performam num lugar de beleza, de serem ensinadas a estarem sempre se mantendo. A indústria ganha milhões com isso, né? Vende maquiagem, produtos anti-rugas, nunca se teve tantos dermatologistas de estética, então a gente Também a tributação dos produtos rosa, né? Essa questão, que os tributos são maiores, são considerados mais supérfluos, enfim. E aí, quando você falou de madrasta, eu lembrei também dessa questão das famílias mosaico, que seriam as famílias exatamente em que houve uma recomposição, os recasamentos, que juntam os meus filhos com os filhos dele, com os nossos filhos, enfim. Por que tem que ter essa rivalização entre a madrasta e a filha? Esses problemas que a gente lida no dia a dia da advocacia, né? Por que uma vai ocupar um lugar especial e a outra não? Né? O que essa tecnologia de gênero acaba por repetir? Que essa relação, ela precisa ser uma relação que não dá certo de rivalidade, né? Por outro lado, também é interessante a gente pensar no que os meninos são alimentados a consumir. Eu gosto também de dar o exemplo do Peter Pan. Peter Pan é um exemplo maravilhoso porque ele fala de um líder que nunca cresce, que ele inspira todos os outros meninos, né? Ele tem tanta agressividade nele, ele é tão masculino que ele briga com a própria sombra. Porque a sombra não quer obedecer a ele. Aquilo é considerado uma coisa charmosíssima. E ele, na verdade, só voa. Por quê? Porque ele tem a Sininho. Mas a Sininho é vista durante o filme e o próprio livro, né, a história, como uma grande vilã, porque ela quer matar o Wendy. Mas pensa só, a Wendy e a Sininho se rivalizam. Mais uma vez a gente trabalhando aí a rivalidade feminina como um mito que você fica incentivando, para conseguir a atenção desse Peter Pan, que se descarta da pessoa que simplesmente permite que ele voe e nunca saia da terra do nunca. É muito interessante a gente pensar nisso. E aí ela é uma pessoa rebelde, que não quer se submeter a ser trocada de qualquer jeito, já que ela é quem dá poderes a ele. Por outro lado, a Wendy é o próprio exemplo da mulher submissa, boazinha. Ela vira mãe de todos os irmãos, cuida dos irmãos, cuida de todos os meninos, né? Exatamente. Então, olha quantas histórias vão sendo passadas. Depois você também tem os super-heróis, que são símbolos de virilidade, né? De lutas, e são super, hiper masculinizados, musculosos, enfim. Nesse conceito de masculinidade, né? São super musculosos, são super violentos, né? Enfim, protegem sempre, resgatam as mulheres de outros homens. Acho que também tem uma outra coisa interessante, que é eles são super independentes emocionalmente. Eles têm ideias e ideais independentes da vida afetiva. Não existe um herói que você tenha lá um filme de sequências, tipo Homem-Aranha. Em todos os Homens-Aranhas você vai ver que ele, a uma hora a mocinha diz ou eu ou o mundo. E ele sempre escolhe o mundo porque a causa do Homem-Aranha é muito maior do que o romance. E aí a gente tem uma base muito forte das discussões de gênero, porque assim, as mulheres são ensinadas que elas, né, tem um príncipe que vai salvar elas, casar é uma coisa importantíssima. Enquanto para elas é uma questão identitária ser olhada por um homem e legitimada como valorizada como pessoa por ele. Ela só é valorizada nós, né, nessa visão romântica. Muita gente mudando já isso, claro, gente, não estou dizendo que é e que vai ser para sempre assim, mas enfim, a cultura da forma que tá sendo construída, foi construída nos últimos 50 anos, diz que a mulher ela só é valorizada por meio do olhar de um homem, que diz que ela tem valor na sociedade, que ela é casável, que ela é boa para casa,
né? Ela foi escolhida. Porque ela foi escolhida. Então, para a mulher é uma questão identitária. É uma questão de constituição mesmo da identidade dela. E a juventude feminina ser tão valorizada ainda é racionalizada nesse valor, gente, como o fato de que a mulher pode gerar filhos. Então você vê, você valoriza mais a mulher jovem porque ela ainda pode gerar filhos, a gente colocando aí o segundo ponto básico do feminino, né, que é outro arquétipo, que é a maternidade. Mas sem entrar ainda na maternidade, voltando ali para esses lugares, eu acho que a gente vê que os homens e as mulheres nas relações vão desempenhar e naturalizar coisas muito diversas. E isso traz um olhar da sociedade e dessas pessoas para elas mesmas muito diferentes. Quem é o culpado quando um casamento acaba ou uma união acaba? Tradicionalmente, as mulheres se sentem muito mal. Porque, em teoria, cuidar do afeto é uma obrigação feminina. Exatamente. Só para a gente não deixar de dar os créditos e falar sempre as referências aqui, porque é legal que a gente possa buscar essas referências depois, né? Essa questão identitária da mulher, a gente tirou do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, da Valesca Zanello, que é uma psicóloga que está aí bombando, trazendo 1000 conceitos para botar nossa cabeça para ferver. Agora, então, a gente vai entrar nessa questão do cuidado, né? Da ética do cuidado. Do cuidado com os filhos, com os pais, da vida doméstica, que em que a mulher ela não lida não só diretamente com a organização da vida doméstica, como indiretamente também. Toda essa questão organizacional, carga mental, a geração sanduíche, que está sendo falada muito agora, que são as mulheres que, além de cuidar dos filhos, cuidam dos pais idosos. É uma gestão completa da vida da família. E detalhe, lembrando que é uma gestão não remunerada. Mas será que isso é tema para outra conversa ou a gente vai afundar nesse tema, Ana? Juntando aqui ao nosso primeiro exemplo, né? O que a Branca de Neve faz quando ela chega nos casa à noite? Arruma a casa toda, lava tudo, deixa a caminha pronta. E ainda ensina eles que eles têm que tomar banho, porque nem isso eles tinham que... Tem essa questão, né, do autocuidado, né? Que a mulher já é treinada desde cedo para realizar um cuidado com ela, e que os homens estão aí com dificuldades de marcar exames, de buscar médicos, adoecendo muito mais, inclusive com a saúde mental prejudicada, porque também não fazem o favor de procurar psicólogos e psiquiatras, né? E aí, quando eu acho que você falou de autocuidado, eu acho que é muito importante a gente fazer uma ponderação. Autocuidado, no aspecto feminino, é muito relacionado ao fato da mulher ir ao médico, procurar ajuda, enfim, para ela conseguir fazer aí um equilíbrio desses pratinhos. Porque ela não pode deixar nenhum pratinho cair. Ela tem que tomar conta de tudo e ainda ser bonita, ser magra, malhar, né? As expectativas são muito altas. Quando uma mulher toma decisões que sejam muito mais relacionadas a cuidar dela mesmo, aí já não é autocuidado, é um egoísmo. Porque existe, né, essa é a nossa perspectiva de que nós viemos aqui para cuidar de todos à nossa volta. Por isso nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos, se naturaliza que depois, na fase que você está já aposentado, você vai cuidar dos netos, né? E, na verdade, se a mulher que diz que não, eu não quero ter filhos, ainda é julgada, a gente ainda tem esse problema. Então, o cuidado, ele é sim um assunto muito importante para ser investigado. E muito caro, né? A gente sabe que quando tem que contratar alguém para realizar o cuidado, acaba sendo caro. Apesar de ter sido sucateado durante muito tempo, hoje, se você precisa contratar alguém para realizar o cuidado é caro. Mas por que ele é feito de graça, sem remuneração, né? Pelas mulheres dentro das suas casas, né? Esse teu comentário me fez pensar, antes até de falar sobre isso, até porque eu acho que a gente tem que falar sobre o valor do trabalho de cuidado, e ele efetivamente gera riqueza para o mundo e para a economia. E né? para a economia familiar, né? Porque esse trabalho que é produtivo, não remunerado, e aí citando a Flávia Biroli, que escreveu um texto maravilhoso sobre trabalho doméstico não remunerado,
O trabalho é um trabalho que gera renda, é um trabalho que permite que esse homem vá para o mercado de trabalho e sempre foi, durante anos, para o mercado de trabalho, por isso hoje ele ganha mais, porque a mulher estava dentro de casa e esse trabalho foi sucateado, esse trabalho doméstico sempre foi feito de graça. Mas assim, sempre foi feito de graça numa determinada classe social e em outra é feito em dupla carga, né? Porque a gente também tem que lembrar que o efeito da invisibilidade da importância desse trabalho doméstico recai, inclusive, sobre os salários das classes e das mulheres mais simples. Sim. Uma prova disso é toda a discussão que existiu alguns anos atrás, quando saiu a PEC das domésticas, e todo mundo achava um absurdo elas terem direito a FGTS, a INSS, elas já tinham, mas assim, uma série de direitos trabalhistas, que todas as outras classes, e que isso nos convida a pensar, entendeu? O quanto o cuidado, ele é invisibilizado. E aí você falava mal de uma lei que traz visibilidade para a pessoa que está dentro da sua casa, te ajudando a sair de casa para trabalhar. Então, até porque, né, esse cuidado não é dividido com o homem dentro de casa de uma determinada classe social. Essa mulher, ela contrata uma pessoa para realizar esse trabalho por ela. Não é que ela divide com o marido o trabalho. Mas olha o interessante, Bel, o IBGE 2024 informa que a inércia na divisão do trabalho entre homens e mulheres é igual em todas as classes sociais. É um dos poucos dados que não tem mudança entre classe social e raça. A pouca participação masculina em tarefas do lar, e aí quando a gente fala em tarefas do lar, vamos assim abranger para o cuidado que é lavar pratos, arrumar a comida, ir a reuniões de pais, buscar os filhos na escola, levar um filho que caiu no balanço para costurar a cabeça. Isso é um trabalho efetivamente feito, em maioria absoluta, pelas mulheres. E sabe por quê? Na minha opinião, tá? Daí você vai dar sua opinião também de mãe, se você não acha. Porque se não for você que vai buscar a criança ou que vai na reunião de pais, ainda te julgam que você não é uma boa mãe. Exatamente. Agora me diz, o que isso tem a ver com a natureza da pessoa? Ela nasceu fazendo isso? Claro Ou que ela não. aprendeu que ela faz isso? Não, e isso também é muito ruim, inclusive, para os próprios homens, né? Porque a gente tem que pensar que os homens, apesar deles usufruírem disso, muitos têm uma natureza que gostariam de estar em lugares de cuidado, que isso tivesse algum valor, né? Que as pessoas não achassem tão esquisito alguns homens serem bons cuidadores, né? Porque cuidar ou não cuidar tem a ver com cultura, mas algumas pessoas também têm uma natureza mais cuidadosa do que outras. A gente só não pode atribuir isso a uma característica biológica, né? A gente chega desse negócio. Eu lembrei aqui das manas argentinas que conseguiram colocar acho que foi na Previdência, né? Acho que o tempo que tá em casa cuidando dos filhos ou exercendo trabalho doméstico como tempo de trabalho. E aí soma no tempo para se aposentar. E isso é muito importante. Isso é uma política pública, né? Vamos pensar em política pública, a gente precisa criar ações afirmativas para buscar mais equidade entre homens e mulheres. É isso, essa é uma política pública genial, que começa a dar valor a esse trabalho doméstico porque ele gera renda, né? O trabalho doméstico, como é que é aquela história? Gera mais renda. Existe um estudo canadense que mostra o seguinte: o trabalho ele gera dinheiro, mesmo ele não sendo pago. Existe uma diferença entre trabalhar e dinheiro, porque é muito conveniente. A Silvia Federici e a Naomi Wolf, as duas são autoras que falam sobre isso, uma no Mito da Beleza e a outra no Ponto Zero. Ponto Zero da Evolução. Da Revolução. Da Revolução. Isso. Elas duas trazem essas informações de uma forma muito interessante, mostrando como o não trabalhar fora de casa também é fundamental para que exista o trabalho fora de casa. Porque, afinal de contas, a pessoa que chegou na escola de banho lavado, com a merenda pronta para ela comer, e as meias limpas, e as cuecas, e as calcinhas, e a camisa, é porque alguém em casa tinha feito tudo isso. Então, esse trabalho, ele não apenas ele gera dinheiro pela economia que ele
faz você deixar de gastar, mas ele Gera babá. mão de obra, né? Porque tá criando as pessoas. As pessoas precisam Exatamente. sair de casa, estudar, né? Enfim. Gente, então eu acho que isso realmente, a gente precisa parar de uma vez por todas, romantizar o cuidado como uma tendência feminina, né? Atribuir determinadas funções como sendo femininas. Quem está a brigar por essa distribuição desigual da carga do trabalho doméstico? Por que esse trabalho doméstico não é distribuído igualmente? Já vimos que não é uma questão de natureza biológica, porque isso acaba levando à feminização da pobreza. Como essas mulheres, em tripla jornada, conseguem produzir capital, valor mesmo, valor para as suas carreiras, para as suas vidas, valor financeiro, para conseguir, às vezes, sair de uma relação. Que é um problema muito sério, porque quando você vai para uma relação e uma pessoa fica como responsável de todas as tarefas de cuidado dos filhos, ainda que ela trabalhe fora de casa, né? O que você tem ela não vai conseguir performar no mercado de trabalho da mesma forma. Ela tem que sair, e às vezes ela tem que sair até no meio da tarde para levar a criança no pediatra que está com febre. Então isso tudo atrapalha, e o mercado vê isso, ele entende que a mulher é um pior investimento, porque ela é sobrecarregada por várias responsabilidades invisíveis, né, comodamente invisíveis, porque a gente sabe bem quais são essas responsabilidades, e que, na verdade, atrapalham a mulher de crescer. Claro, com aquela carga mental toda, como é que ela pode liberar espaço para ser criativa, trazer inovação para a empresa? Sei lá, gente. A gente viu na pandemia, os homens que eram acadêmicos continuaram criando suas teses, submetendo seus papers, e as mulheres que eram acadêmicas ficaram assoladas pelo trabalho doméstico e não conseguiram produzir nada. Então tem um gap aí de 2 anos dessas mulheres que não conseguiram produzir. Enfim, será que a gente fala um pouco de números para demonstrar isso? Eu acho que é bem legal falar de números, porque quando a gente fala em desigualdade do mercado de trabalho, essa desigualdade não é um mito, né? As mulheres brancas ganham 30% a menos do que os homens brancos. Por que eu estou falando em raça? Estou falando em raça porque nós temos aqui uma diferença de possibilidades. As mulheres brancas ainda têm uma distância menor de salário. As mulheres negras, por exemplo, já têm uma distância de 47%. Ou seja, quase a metade, né, dos homens brancos. E o desemprego entre as mulheres também é mais alto, tá? As mulheres têm mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, uma quantidade diferente. E se você for buscar os dados do IBGE, elas são melhor qualificadas e mesmo assim ganham 30% a menos que os homens. E no caso das mulheres negras, 47% a menos do que os homens. Ou seja, brancos, né, gente? Toda essa discussão doméstica tem a ver um pouco com o lugar da mulher, né? É um lugar privado, de dentro de casa. A mulher boa sempre foi bela, recatada e do lar. Quando a gente ensina as meninas a terem, por exemplo, ambições políticas. Porque para a gente mudar determinadas situações, a gente tem que ter representantes que entendam do que se trata, do que está se falando ali. A gente precisa cada vez mais de representatividade. Mulheres no legislativo significam maior número de ações afirmativas, provavelmente políticas públicas voltadas para a mulher. Acho que com todos esses exemplos fica mais claro porque a gente fala tanto das desigualdades de gênero e como elas são reproduzidas também dentro das famílias, que é o tema que nos é afeto, né, que a gente quer abordar. E dentro da advocacia de família, das famílias, né, a gente vê que tem uma tendência a se repetir esses papéis, né? As mulheres são mais cuidadoras, os homens ganham melhor. De forma alguma, a gente está aqui fazendo uma crítica às mulheres que fazem uma opção mais privada, de cuidado, querem curtir os primeiros anos dos filhos. E aí a gente tem que lembrar que todas essas escolhas têm que ser conscientes, elas têm consequências financeiras no futuro, porque a gente lida e a gente vive, como a gente está demonstrando aqui, numa sociedade que reproduz estruturas. Então, essa estrutura em que a gente vive acaba deixando essas mulheres nesses lugares mais vulneráveis
E muitas vezes, isso também, quando a Bel fala, né, de escolhas mais conscientes, eu acho muito bacana, assim, escolhas conscientes. O que seriam escolhas conscientes? É você saber se você realmente escolhe aquilo que você tem muito prazer fazendo isso, ou se você acha que aquilo é o certo a se fazer. Porque o certo é mais variável, né? Esses papéis, essas performances, elas tendem a dizer pra gente que a mulher tem que agir de uma forma e o homem tem que agir de outra. Mas às vezes você não quer fazer daquela forma e tá tudo certo. Então a gente não tá querendo trazer uma crítica, a gente tá tentando só mostrar o que nós vemos no dia a dia, que são escolhas que às vezes tornam crianças e mulheres mais vulneráveis. E eu ainda acho que é muito interessante a gente pensar que a maior parte de nós, mulheres, que conseguimos trabalhar e temos uma ajuda, ou que seja de uma terceira pessoa, que seja assalariada, ou que seja de uma mãe ou de uma sogra, né? Pessoas que realmente contribuem. As nossas escolhas. Para que você não chamou nenhum homem aí pra te ajudar. Mas a gente nem presta atenção nas nossas próprias. Mas era esse o ponto até que eu ia chegar, porque você tem que pensar que a gente faz essas escolhas baseado dentro dos horários que nós vamos receber ajuda de outras pessoas. E aí a gente tem um campo de escolhas também que é menor. São mulheres assim que na iminência de uma separação, se veem muito sozinhas e sem saber qual caminho percorrer, sem entender que durante todo esse tempo do casamento, ainda que elas tenham renunciado ao trabalho fora de casa, né, e realizado esse trabalho doméstico, quais são os direitos delas, o que elas construíram ali, com o que elas contribuíram. E muitos homens se aproveitam sim dessa realidade na divisão de bens e na hora de realizar a manutenção financeira dos filhos e as disputas de guarda. Até porque muitos homens acreditam realmente que tudo que eles construíram sozinhos. Não foi porque tinha todo um suporte em casa, cuidando de tudo, que eles não precisavam se aborrecer, que por isso eles conseguiram ter essa cabeça livre para investir na vida. Então, quando a gente encontra essas pessoas nessas posições onde elas não conseguem nem enxergar o trabalho do outro, que não seja dinheirificado, né, inventando essa palavra, eu acho que é mais difícil às vezes a gente ajudar a pessoa. Você tem todo um trabalho, né, de ajudar essa pessoa a se apropriar do próprio valor. Exatamente, entender que a empresa dela foi a família, né, que a educação dos filhos tem um custo. Tudo que ela fez ali tem um valor agregado, às vezes, inquantificável. Isso aí também me chama a atenção para a dificuldade que a gente ainda tem cultural em ter conversas difíceis sobre dinheiro. Eu estava pensando, o que as pessoas não, antes de se casar, agora a gente tem visto assim nessa geração nova, até 30 anos, que está se casando, uma busca pelos pactos antinupciais, pensados mesmo, porque a mulher, em algum momento, se ela quiser, ela vai engravidar e ela vai ficar afastada mesmo do trabalho, né? Ela vai amamentar, ela quer ficar em casa, ela quer tirar uma licença, o que ela quer? E aí a outra pessoa vai continuar trabalhando, vai continuar ganhando. Como é que a gente faz um ajuste aí para de repente ela participar nesse dinheiro, nesse lucro, nesse período, porque de certa forma ela está apoiando esse homem? Enfim, tinha pensado nisso, a gente falar um pouco sobre isso, que é um remédio legal que pode tentar amenizar um pouco essas desigualdades. A lei hoje, né, dá a possibilidade de você fazer os pactos pré-nupciais. Você até, em teoria, pode depois mudar durante o casamento o regime de bens, mas é mais complexo. Mas, tradicionalmente, você pode, as pessoas às vezes nem percebem, não sabem, que você pode ter nesses pactos, nesses contratos de conjugalidade, combinados existenciais também, sobre algumas tarefas, valorizar algumas tarefas. São contratos que prevêem
questões existenciais e patrimoniais. Mas eu disse isso até porque você falou das conversas difíceis, né? A gente não é treinado nós mulheres também, muito menos, somos treinados a ter conversas difíceis, né? Dizer das nossas vontades, o que a gente pensa para o futuro, como a gente gostaria de ser tratada, enfim, e isso faz parte da romantização do cuidado, do casamento, da maternidade, de tudo isso. Uma coisa que eu acho super interessante é que, ao longo dos meus anos trabalhando, eu nunca vi uma mulher que se casou com separação total de bens não me dizer que ela quis deixar muito claro que ela não tinha nenhum interesse financeiro, né? Você vê como é que é cultural a gente ter que provar que nós não somos interesseiras E que estamos casando por amor. e que estamos casando por amor. E quem se beneficia disso? Como se as mulheres não pudessem construir um patrimônio junto com os homens também. E as pior, tá? Como se as mulheres não pudessem almejar ter dinheiro e independência delas, né? Que é feio a mulher ter essa ambição. Por quê? Só os homens podem ter ambição? Isso é um direito masculino? Exatamente. Mas enfim, gente, eu acho que a gente pode parar por aqui, talvez, não? Eu acho que sim. Fica a dica só dos pactos, que eu acho sempre interessante, é que os pactos promovem conversas difíceis. E nas conversas difíceis, muitas vezes a gente descobre com quem a gente vai passar o resto da vida ou pensa que vai passar o resto da vida. Junto, exato, é verdade. E sobre todos esses temas, guarda, manutenção financeira dos filhos, pactos antinupciais, união estável, dentro dessa perspectiva de gênero, a gente vai falar nos próximos episódios dessa série, que eu espero que seja bem longa. E a gente também, gente, quer buscar uma linguagem menos técnica, para que a gente se sinta assim, mais à vontade com esses temas, porque são temas que estão permeando as nossas vidas de todos nós. Exatamente. Queria agradecer a Bel pelo convite de estar aqui com ela. E aí eu espero que a gente possa fazer isso muitas vezes, porque as dúvidas são enormes, a gente vê, e conhecimento é poder, né? No próximo episódio, vamos falar de guarda parental e convivência com os filhos depois do divórcio. Quando acordar, me chama.